Muito bom, hein? Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha. Estamos no 18º dia do Guia de Preparação para a Sobrevivência. Hoje vamos falar um pouco sobre como fazer um filtro de água, aprender os conceitos iniciais de preparação, captação, armazenamento e purificação da água. Qual o elemento mais importante para a sobrevivência? Principalmente aqueles que tem que estar cheque na nossa mente, ele tem que estar ticado na nossa mente. Principalmente para aqueles que estão iniciando ou tem um termo ou estão no nível intermediário. Qual é o elemento que é importante para a nossa sobrevivência? A comida nem sequer ela está entre as três principais prioridades da sobrevivência. Antes de dar continuidade, é preciso você entender a preparação. É necessário você entender o que é a regra dos três. A regra dos três da preparação, ela é 3 segundos sem vigilância, 3 minutos sem oxigênio, 3 horas sem regulação térmica, 3 semanas sem alimentos e 3 meses sem convívio social. Eu vou declarar para vocês isso. Não gosto muito de interações sociais, mas é necessário. A principal etapa da regra dos três é 3 segundos sem vigilância. Ser vigilante constantemente, ser vigilante de forma consciente. Se você não seguir essa regra de 3 segundos sem vigilância, você vai compreender que asneiras, descuidos podem ocorrer de onde você menos imagina. E são induzidas por vários fatores, como o estresse, a hipotermia, que quando ficamos com muito frio, ou a hipertermia, quando estamos com muito calor, o nosso corpo não consegue dissipar esse calor e podemos ter aí problemas graves de saúde, a desidratação, o cansaço. Olha só, devido à falta de sono, porque teve frio na véspera, já comentei isso em vídeos anteriores, já vivi isso daí. Você fica extremamente cansado se você não consegue ter uma boa noite de sono. O seu corpo passa muito tempo tentando regular a temperatura do corpo. Então o cansaço também por má alimentação prolongada, tudo isso é devido a uma falta de vigilância. Então prevenir as asneiras no terreno quer dizer que tomar cuidado de economizar bem para dormir, estar confortável, bem hidratado, estar lúcido e sóbrio. Estar lúcido e sóbrio é uma das coisas principais para que você tenha uma maior permanência. Não seja burro ao diminuir esta regra. Outro pilar desta regra, das regras de 3, é 3 minutos sem oxigênio. Você tem que ter em mente que sem oxigênio, chegando às partes vitais do nosso corpo, pode ocorrer vários fatores que nos leve a uma deteriorização cerebral e até mesmo a morte. Então é imprescindível você ter alguns conhecimentos. É necessário você ter uma noção de, num primeiro momento, liberar as vias aéreas, ver se a respiração de uma pessoa está funcionando, se o coração está batendo, se há cortes ou sangramentos excessivos em certos locais do indivíduo, porque um sangue em quantidade suficiente no sistema circulatório não estiver correndo, a pessoa está fadada a vir a óbito. Então é importante conhecer é importante falar sobre o ABC de um RCP. Nós já comentamos num curso anterior desse mesmo guia, em que precisamos aí ter uma noção de primeiros socorros, uma ressuscitação cardiopulmonar, em que qualquer socorrista deve conhecer o famoso ABC, que é desobstruir as vias aéreas, verificar a respiração e verificar a circulação. Este ponto da regra está aqui para recordar que a importância dos gestos de primeiros socorros. Às vezes não é você que sofreu, você está passando por uma outra pessoa, ou às vezes você sofreu algo e está consciente ainda e precisa passar uma orientação para quem não sabe fazer nada. Então é importante ter esse conhecimento.
E outro ponto que é importante termos na cabeça não é a importância de ter um ótimo Mega Blaster Top Supreme kit de primeiros socorros. Se você não souber usar ele, é a mesma coisa se você tivesse uma Ferrari e não souber ligar ela. Em outra etapa da regra dos 3 é a regulação térmica. É importante você saber se proteger do frio. É importante você manter a sua temperatura estável e protegida dos ambientes e da intempérie, pois estatisticamente o que nos fere ou nos mata na natureza é a hipotermia, a hipertermia e sobretudo os efeitos secundários sobre as nossas capacidades de salvação. É o ponto mais importante a ter em conta nas suas escolhas de material. E durante todo o ano, no verão, para evitar o sobreaquecimento e a desidratação, no inverno para evitar a hipertermia e as geluras, que é quando estamos tendo as queimaduras de gelo nas estações intermediárias. Faz tempo bom de dia, mas muito frio à noite. Assim, a maior parte das pessoas que partem sem intenção de passar a noite fora encontra-se muito equipadas, se forem forçadas a acampar. Para você ter uma noção básica desse tipo de mudança de temperaturas, basta morar em São Paulo. São várias estações ao ano. Então é importante você ter noção do REC. São 4 acrônimos: radiação, evaporação, condução e convecção. E o que é radiação? É a qualidade do nosso corpo de emitir raios infravermelhos, mas também os capta, de forma que, dependendo da situação, podemos ter aí um superaquecimento. Então é importante sempre prestar atenção nos tipo de roupa que utilizamos, nos equipamentos que podem nos ajudar a nos proteger. O segundo, evaporação. A evaporação com o tempo quente, sempre é recomendável utilizar vestuários leves de algodão, que vai absorvendo muito calor uma vez úmido. Mas nós temos que evitá-los também no inverno e nas interestações. Não é inútil também prever emergências. Diz o ditado que o homem prevenido vale por 2. A mãe sempre fala: pô, leve uma blusa e uma sombrinha, porque o tempo muda. Se estiver ventando, você tem uma blusa. Se estiver chovendo ou uma garoinha, você tem uma sombrinha, um guarda-chuva pequeno. Outro ponto é a condução. A condução é quando você deixa sobre um solo frio e ele vai puxar o calor do seu corpo muito rapidamente por contato. Se você estiver encostado numa pedra, se você estiver encostado, deitado diretamente no chão, sem um anteparo ali de proteção, você vai perder calor. E o nosso último ponto, convecção, no qual devemos nos proteger do vento, que aquece perigosamente no deserto de verão e que nos resfria insidiosamente ou brutalmente quando faz frio. O vento também acelera a evaporação. Ao mesmo tempo que estamos suando, está evaporando muito rápido a água do nosso corpo. E isso faz também a temperatura baixar, ou dependendo da situação, vamos aí nos desidratar muito rápido. Então é necessário prever sempre o pior cenário, as piores condições, para que assim possamos prever o que devemos estar levando. E você sabe que é mais um item da regra de 3, é você ser membro aqui do canal. É isso mesmo, faz parte da regra de 3, você ajudar o canal com like, contribuindo se possível, para que a gente possa trazer cada vez mais um conteúdo melhor. Um fato interessante da regra de 3 dias sem água. Existem exceções à regra. Existem determinadas condições em que somente um pouquinho de água a cada 3, 4 horas mantém você vivo, mantém as funções do seu organismo vivo. Pois existem relatos que teve pessoas que viveram até 17 dias sem estar consumindo água, mas o tempo estava ameno, não estavam fazendo atividades físicas muito extremas e até mesmo de acordo com o Survivor, que foi um livro do Dr. Xavier Manighetti, escreveu, tudo é relativo em relação à sobrevivência. Pode ser que você tenha uma boa condição física, mas está extremamente quente
e você vai ter que fazer um desgaste muito grande das suas ações. Por isso sempre é importante você ter uma boa hidratação. E seguindo a regra dos 3 dias sem água, é importante ter uma noção de como podemos encontrar água, através de um mapa, para encontrar fontes, para encontrar um itinerário adequado, qualquer coisa. Temos que utilizar qualquer coisa para extrair a água. Então é interessante que no seu kit também tem uma seringa, um caninho, para que você possa puxar qualquer tipo de água. Não seja burro, não tome essa água sem fazer um tratamento, porque possivelmente você vai morrer. Tenha sempre recipientes, estanques para armazenar essa água. Um para água potável, outro para água para ser tratada. Isso estamos falando no caso de você estar sozinho, um pequeno grupo, cada um consegue pegar ali um pouco de água. Tem várias técnicas que vou estar trazendo aqui de como você pode fazer essa captação de água, desse recurso tão precioso. Outra parte das regras dos 3 você não fica 3 semanas sem alimentos. Não se sobrevive 3 semanas sem alimentos. Porque a cada dia sem um alimento, você vai ter que consumir o seu equivalente em gordura. Então se você for um cara mais tá cheinho que nem eu, pode ser que dure um pouco mais, outros vão durar um pouco menos, mas tudo vai ser queimado, tanto gordura, músculo. E quanto mais tempo você tiver se exercitando ou buscando algo, mais vai ser queimado isso. Então é importante ter em mente que, dependendo da situação, sempre é bom ter dentro da sua mochila aqueles snacks de carne, cereais. Sempre é bom estar tendo algo para consumir. Conforme o autor coloca, esse assunto é evidentemente muito mais complexo do que simplesmente fazer cálculos de caloria. A história é repleta de pessoas que fazem jejum voluntário ou forçados, que excedendo um mês em duração, os indivíduos ainda saíram relativamente bem. Vamos ter essa noção, né? Justamente com você pode acreditar ou não, se é verdade ou não. Tem um modo televisivo e cinematográfico em relação a essas séries, como Largados e Pelados, mas você vê que as pessoas entram ali com um físico e depois de 20, 26 dias eles mudam completamente. Então eles estão fazendo jejum forçado ali. Esse é um estado de intensidade onde os esforços podem fornecer, né? Mesmo que o metabolismo esteja lento, o corpo é obrigado a continuar trabalhando. De série é mostrado. Temos aí o Sobrevivência Extrema, que está sendo lançado aí pelo Luciano Tigre e a Thaís Teixeira, no qual eu tive o prazer de conhecer. Eu tô gordinho, se eu entrasse nesse tipo de situação, eu iria ficar magrinho. Eu iria emagrecer e atingir o meu objetivo, que eu tô aí faz 2 anos fazendo essas tentativas de emagrecimento. Para quem está acompanhando o canal aqui, eu sempre coloco esse tipo de ação. E o nosso último etapa das regras de 3 é 3 meses sem contato social. Eu ficaria sossegado, não sei você, mas os psicólogos dizem que temos uma necessidade muito grande de interação social, por isso que vivemos em grupos, tendemos a viver cada vez mais por mais que a tecnologia chegou, ainda temos a necessidade de fazer grupos, temos a necessidade de ficar comentando. Por isso mesmo que temos Instagram, que ficamos olhando a vida dos outros e esquecemos às vezes a nossa. Porque se você não tiver interação social com a sua família ou com você mesmo, ou dependendo do tipo de interação que você tem, você não vai ficar bem. Às vezes você tem amizades que não fazem bem, e isso é importante prestar atenção. Às vezes é melhor ficar sozinho. Mas se você não tiver um isolamento total, pode ser que você tenha alguns trejeitos de um Buck, que foi lá uma doninha lá do Era do Gelo, e aquele filme do Náufrago, o filme do Náufrago com o Tom Hanks, o tempo que ele ficou sozinho afetou psicologicamente ele. Isso afeta, então nós somos feitos para ter interações. Preste atenção em como você vai fazer elas.
Assim, na regra de 3, é importante que você tenha em mente que ter armazenamento de alimentos sem ter uma fonte confiável de água limpa é como tomar sopa com um garfo. É você recebendo apenas um pouco do que você precisa de forma extremamente ineficiente. E antes da gente colocar a mão na massa, calma, ainda vamos fazer um vídeo mostrando um filtro de emergência que pode ser utilizado de várias formas. Então, antes de você ter uma noção de como fazer um filtro, é importante você ter conceitos entre as etapas e conceitos de tratamento e filtragem da água. Nós vamos passar aí por algumas etapas sobre captação, filtração, purificação e a esterilização da água. Hoje tem os filtros sours, né, em que você sozinho consegue ali puxar a água de lodo, de água suja e consumi-la, porque aquele filtro ele tem uns microns muito pequenos e que consegue barrar protozoários, bactérias dentro dentro desse filtro. Esse tipo de filtros, por eles serem pequenos, dependendo da quantidade de água suja, esses filtros vão barrar tudo. Eles vão parar de funcionar. Todos vão ficar entupidos. E esses produtos sour, acabou. Você vai ter eles não permitem uma limpeza, então você vai ter que consumir o outro. E isso, dependendo de um local que estava devastado ou que teve algum problema de emergência, você não vai encontrar esse tipo de produto. Então é importante você ter em mente como você trabalha sozinho e como você pode trabalhar em grupo. Então, dessa forma, é importante a gente ver que a captação da água ela pode ocorrer através de riacho, cachoeiras, água de piscina, água parada e até mesmo de água suja. Olha só o caso recente que aconteceu no Rio Grande do Sul, e toda essa população ficou refém da falta de água, porque as estações de tratamento de água também teve aí vários problemas e pararam de funcionar temporariamente, ocasionando doações extremas da água para o consumo. Então é importante você ter noções de como funciona os conceitos de tratamento. Não é simplesmente eu vir aqui e trazer um videozinho, que bonitinho, de fazer um filtro. É muito mais do que isso. Você precisa entender que há várias etapas entre a captação de água, o armazenamento dessa água ser tratada, você tem a filtragem dessa água, que ela pode ser através da sedimentação por tempo, né? E esse tempo demorando, você pode tratar essa sedimentação através da centrifugação. A partir do momento que houve essa separação, você vai ter que fazer uma decantação dessa água. Normalmente há produtos químicos que fazem essa separação da água com os sedimentos físicos, mas em muitos casos você vai ter que fazer uma sifonação, que é outra maneira de você tirar a água dos resíduos pesados que estão no fundo do recipiente. Essa forma de tratar já vai demandar um tempo demasiado. Então você tem que ter noção a necessidade de ter um estoque de água, e logo após a sedimentação e a decantação, vamos começar com a parte de filtragem. Não que antes não tenha sido uma filtragem, só que são maneiras diferentes de você ir tirando os componentes que estão misturados de forma homogênea dentro da água. Então agora vamos entrar para uma etapa de filtragem dessa água. Há várias maneiras de você conseguir fazer essa filtragem, através de vários produtos. Você consegue fazer com areia filtrante, zeólita, seixos rolado, antracito, que nada mais é que um tipo de carvão, alumínia ativada, resinas. Temos também
A parte de carvão ela é bem ampla, porque você tem o carvão ativado, você tem o carvão peletizado, você tem o carvão mineral, você tem o carvão em pó, e cada um desses tem uma aplicação. É interessante você ter uma noção para justamente saber como que você vai tratar a sua água, e dessa água você vai dar para as pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua família, para o seu consumo. Por que é importante fazer a filtragem e a purificação e esterilização da água? Porque a partir do momento que você faz as etapas anteriores, você está tirando o grosso daquela água, você está tirando sedimentos, mas ainda há elementos que não fazem parte de uma água pura para você. Se você tomar água, por mais que ela esteja límpida, dependendo de alguns locais, já está contaminado com fezes de animais, fezes humanas, dependendo de vários outros fatores. E aqueles protozoários, bactérias, vão entrar dentro do seu corpo e vai fazer mal. Então é importante que aquilo que você está consumindo seja de boa qualidade para que você não tenha problemas. Então, a partir do momento que você já fez a etapa de captação, filtração, você vem na parte de purificação e esterilização, que nada mais é que um conjunto de processos com o objetivo de remover substâncias químicas indesejáveis, micro-organismos e sólidos em suspensão, até em níveis em que não conseguimos enxergar. Então é importante você ter essa noção, porque existe muito protozoários que, dependendo do tamanho micron dele, passa pelos carvões ativados, passam por um filtro, passa por várias outras ações. Você já está com a água limpa, ela não está odorizada, e só que você não sabe se ela ainda tem micro-organismos ou algo que você não consegue enxergar. É nesse momento que você pode estar utilizando o quê? Um produto químico. Normalmente você pode estar utilizando o clorim ou uma água sanitária. Tem um valor mínimo para você estar utilizando por litro de água. Então é importante sempre prestar atenção sobre isso. É importante sempre ter isso no seu kit. Um clorim, uma garrafinha de cloro. Ou simplesmente colocar essa água que foi tratada dentro de um recipiente para fazer a fervura dela. Esse é um dos passos mais principais na hora de você fazer um tratamento de água. Há outros métodos, tá? Em que você pode estar utilizando a luz solar, em que você vai preencher a garrafa d'água, vai fechar e deixar ela no sol por no mínimo 6 horas. Você precisa estar com bastante água armazenado para poder fazer esse tipo de desinfecção, de purificação, de esterilização, pois vai demorar, dependendo até 2 dias, se o tempo estiver bom ou não. Tem os filtros especializados que fazem quase todo o processo que nós mostramos aqui até agora, só que ele coloca outros químicos dentro para matar as bactérias e barrar outros dejetos que não fazem parte da água. Existem muitos outros métodos, tá? É importante ter isso em mente, só que iríamos levar mais de 2 horas para falar de todos. O importante da captação de água é que ela vai manter a saúde a sua saúde e a saúde do seu grupo em dia. E o importante disso é também saber armazenar ela. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, porque agora nós vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer um filtro de água para emergências. Bom. E aí, você gostou do vídeo? Me diz aí nos comentários o que você achou. É importante demais o seu feedback. Conto com você para melhorar meus vídeos cada vez mais. Obrigado por participar e assista o próximo vídeo, se estiver liberado. Aga Kaolha, desligando.